Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, estamos em sala de aula e vamos continuar falando desse assunto maravilhoso que é Cristologia, o assunto do nosso módulo 2, Teologia Sistemática 2, melhor dizendo, onde nós estamos estudando esta boa matéria. Como já disse antes, esta informação demandaria mais tempo. Estudar Cristologia demanda de muito mais tempo. Nós vamos estar falando nessa nossa aula de hoje heresias a respeito da natureza de Jesus Cristo e outros tópicos que estão listados a respeito dessa condição. Nós vamos começar falando que essas doutrinas precisavam e precisam ser submetidas ao crivo da palavra de Deus, da Bíblia, e muitas delas não estão de comum acordo ou não estão de acordo com os textos bíblicos. Por isso são denominadas heresias. E o que é uma heresia? Heresia é uma interpretação, uma doutrina, um sistema teológico rejeitado como falso pela igreja. Esse é um primeiro ponto da heresia. O segundo ponto é que é uma teoria, uma ideia, uma prática que nega ou contraria a doutrina já estabelecida por um grupo. Isso é uma heresia. E o cristianismo tem sido atacado desde o seu princípio por doutrinas heréticas, por ensinamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus, não estão embasados no Evangelho e muito menos nas doutrinas dos apóstolos. E a nossa aula de hoje vai discorrer a respeito, não de todos, né, nem vamos procurar esgotar esse assunto, a respeito dessas heresias, a respeito de Jesus Cristo e da teologia de Cristo, mas simplesmente passar por alguns pontos que são necessários nós observarmos. O livro que nós estamos estudando, ele vai trazer aí na página de número 45 algumas designações eu gostaria de ver com os irmãos. Heresias a respeito de Cristo já existia desde os tempos do Novo Testamento. E está claro isso em 1 de João, primeira Epístola Universal de João, capítulo 4, os versos de 1 a 3, que diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo não veio em carne, que não confessa Cristo Jesus, ou melhor dizendo, não é de Deus. Mas esse espírito é do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. A carta de João foi escrita no primeiro século, e nós já sabemos que naquele período já havia os ensinamentos heréticos. A Igreja do Senhor, no princípio, padeceu por muitas doutrinas terríveis. Foi preciso levantar os concílios, a reunião dos apóstolos, né, um conclave, para buscar se de fato aqueles pensamentos, aquelas ideologias eram de fato coadunavam com o Evangelho, com o princípio de Jesus Cristo que estava sendo ensinado. Nós podemos citar alguns, como o gnosticismo, aquele Nicolau, do capítulo 6 de Atos, lembram? Quando foi feita a separação para o diaconato, os homens reputados, cheios do Espírito de Deus. No meio daqueles diáconos havia o Nicolau. Esse Nicolau depois trouxe algum aborrecimento à Igreja do Senhor. Tanto é que nas cartas do Apocalipse
Jesus vai referendar em sua revelação a João que algumas das igrejas da Ásia estavam tendo em seu conteúdo, na sua liturgia, estava tendo a doutrina dos nicolaítas, uma doutrina que aborrecia a Deus, um princípio agnóstico, ou melhor, o gnóstico que o Nicolau estava ensinando para a igreja. Também havia o problema dos judaizantes, em que Paulo combateu muito, também Pedro, o próprio João, nas suas cartas, ele vai expor essa dificuldade essa heresia, essa doutrina falsa que estava pervertendo a igreja do Senhor recém-nascida. Mas essa negação da existência física de Jesus ou da pessoa bendita de Jesus, ela vem desde os tempos primórdios da igreja com esse objetivo, desvirtuar o crente, desvirtuar o cristão dos caminhos do Senhor. Havia algumas banalizações, e eu quero até aqui destacar algumas observações que estão no nosso livro. A banalização do conceito de heresia, que frequentemente nos dias de hoje, não deve ser atribuída aos tempos antigos que nós estamos estudando, porque os pais da igreja encaravam essas heresias com máxima seriedade, a ponto de que essas controvérsias eram veementemente debatidas contra os hereges, porque entendiam os pais da igreja que os próprios alicerces do cristianismo estavam em jogo nessa questão. Por isso, a preocupação, a severidade dos pais da igreja para prezar, para primar pela doutrina correta, pelo ensino legítimo de Jesus. Dentre essas questões heréticas que surgiram, o livro ele elenca aqui algumas considerações a respeito do docetismo. O que é docetismo? O docetismo ele negava a realidade da humanidade de Jesus, dizendo que o sofrimento e sua morte foram aparentes. E eles permitiam muito da filosofia gnóstica nesses seus ensinos e dando novos significados aos ensinamentos que Jesus deixou. Surge também, nesse primeiro século, a heresia ebionita. Ebionita vem de Ebion, pobre, que se desenvolveu de uma ramificação do cristianismo judaico. Lembrando que o judaísmo, o judaicismo, como alguém prefere, eles ensinavam os novos convertidos de que para ele entrar no céu, para ter uma nova vida e direito de entrar na eternidade, eles tinham que guardar os ritos mosaicos. E não era assim, e não é assim que a Bíblia diz. Esses ebionitas, eles tinham uma ideia judaica pré-concebida sobre a natureza de Deus. Para alguns desses cristãos primitivos, o monoteísmo significava que somente o Deus Pai era o Deus verdadeiro. Então negavam, de certa forma, o Deus Filho, Jesus Cristo. E os fariseus ebionitas, eles começaram a ensinar que Jesus era um mero homem que fora gerado por José e Maria. Eles ensinavam que Jesus foi feito filho de Deus, eles ensinavam essa heresia, que Jesus foi feito filho de Deus ao ser batizado por João Batista ali no Jordão. Este ensino se chama adocionismo. Adocionismo porque a partir de então é que, segundo este pensamento ebionista, é que o Pai adota Jesus como seu filho. E nós sabemos que o Cristo é eterno. Antes que houvesse a eternidade, ele já existia. Surge também, ali por volta do século IV, o arianismo. Esse deu mais trabalho. As doutrinas de Ario deram mais trabalho, porque ele, de uma forma veemente, com mais enérgico, com mais rigor, ele ensinava as pessoas que ele deixava bem declarado algumas características, e quero citar aqui para os irmãos também,
que a principal, olha só, para um leigo, para uma pessoa desinformada, ou que não tem tanto embasamento bíblico, que fica sempre cocheando entre dois pensamentos, ele pode incorrer nessa heresia de Ário. Ário, lembrando que ele era um homem, Ário, de onde vem a palavra arianismo. Primeiro, ele identifica que uma das principais características de Deus é a solidão, porque Deus existe sozinho. Ele não precisa de ninguém e nem de nada para existir. Então, essa é uma das principais características fundamental de Deus, solidão. Segundo, que dois poderes habitavam em Deus. Dois poderes habitavam na pessoa bendita de Deus, a verdade e a sabedoria. E que a criação foi levada a efeito por uma substância independente que Deus criou. Ora, isso não procede. A criação foi realizada pela Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em plena ação para o desenvolvimento da criação. O Pai entra como o arquiteto, o criador, o Filho entra como o executor da obra e o Espírito Santo como aquele que constata que de fato era aquilo mesmo que era para ser criado. Depois, Ário vai dizer que a existência do Filho é diferente da existência do Pai, já fazendo aqui uma relação bem diferente entre Pai e Filho. Nós sabemos que o Pai é um, o Filho e o Espírito Santo também são um, e todos eles coexistem em uma única pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando se há uma distinção, incorre no perigo do unicismo. E Ário, ele ensinava nos seus ensinos essa doutrina unicista. Ele dizia que também o Filho não é verdadeiramente Deus. Era uma cópia produzida, uma radiografia de Deus. Ele também dizia que o Filho é a criação perfeita do Pai. E nós sabemos que Jesus Cristo ele não é criado, ele é incriado. Ele é Deus também. E nós não temos essa informação porque não está revelada aos homens de onde veio Deus. Alguns podem dizer assim que Deus veio de Temã, o que é uma heresia, porque usam um livro do Velho Testamento para justificar isso, dizendo que Deus veio de Temã. Mas onde é Temã? Então não tem como precisar. Não tem também na nossa mente diminuta, na nossa mente humana, querer saber destas coisas. Não compete a nós. Eu uso sempre e vou continuar insistindo que o que está revelado é para nós e para os nossos filhos. E as coisas que não estão reveladas, essas pertencem ao Senhor Deus, e quem disse isso foi Moisés, quando escreveu Deuteronômio 29 e 29. Ário ainda dizia que a alma humana de Cristo ela foi substituída pelo Logos. E nós entendemos, pelo escritor aos Hebreus, que Jesus Cristo ele foi 100% homem, como nós, sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas condições e sujeito às mesmas intempéries que nós passamos. Ele era homem. E por último, ele explicava que o Espírito Santo é uma terceira substância criada. Então, Ário causou muito problema à igreja do século IV, introduzindo essas heresias a respeito da Trindade, distinguindo um aqui e outro ali, separando a Trindade, coisa que não existe. Existem múltiplas maneiras de explicar a Trindade, já disse isso em sala de aula, e posso repetir aqui dizendo que é como a gente conhece a água. Nós encontramos a água na natureza em três formas distintas, estado líquido, sólido e gasoso. Em nenhum momento, por estar na condição de sólida, ou líquido ou gasoso, ela deixa de ser água em sua essência. Mais ou menos assim é Deus. O âmago do processo de problema de ensino diário era a sua insistência na ideia de ter sido filho criado pelo Pai. Essa sua teimosia em ensinar essa doutrina herética foi que fez surgir aí o Concílio de Nicéia no ano 325 da nossa era cristã. Nicéia estava na atual Bitínia,
na Turquia, hoje na Turquia. Esse concílio de bispos foi presidido então pelo então imperador da época, Constantino. Lembrou desse nome? Constantino? Aquele lá que era imperador de Roma, que se convenceu ao cristianismo. Não vou dizer que ele se converteu, mas que ele se convenceu ao cristianismo e trouxe consigo uma grande bagagem para dentro da igreja. Ele presidiu a sessão ali do Concílio de Nicéia, mas ele não votou oficialmente. Surge ainda naquele período o apolinarianismo. O apolinarianismo ele deu seu auge durante esse quarto século também. Apolinário de Laodiceia, ele participou da refutação de Ário, né? Ele comungava com os pais ortodoxos nos seus dias, inclusive com Atanásio. Atanásio é o pai da Bíblia. Devemos a Atanásio, como nós conhecemos hoje, a Bíblia nos seus 66 livros. O Apolinário, ele acreditava que o ser humano consistia de um corpo, o soma, o cadáver da matéria, o cadáver da carne, e que possuía também uma alma. A alma era o princípio vital, aquilo que dava vida ao homem, aquilo que o animava. E um espírito. O espírito é a mente, a vontade da pessoa. E segundo o ensino de Apolinário, a mente de Jesus era divina. A mente de Jesus, como eu disse, a mente, a vontade de Jesus era divina, mas não era humana. E nós sabemos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E ele foi levado pelos pais da igreja a mudar de posição, porque ele até se opôs aos ensinos heréticos de Ário, mas ele não recusou a mudar a sua posição. Somente depois de um outro concílio, depois de uma outra reunião, é que se convocou aí o concílio de Constantinopla para poder debater e, por fim, tirar as dúvidas, né, de que o Apolinário levantou. Jesus possuía a mente humana, sim, está registrado na Bíblia, Lucas 23 e 46, Hebreus 2, 14 e 17, mostrando aí que Jesus ele possuía a mente humana. Muito bem. As implicações doutrinárias heréticas de Apolinário, elas são uma ofensa até a própria expiação, a obra de Cristo. As suas ideias foram rejeitadas pelos pais da igreja na época, porque eles perceberam que não só o corpo humano necessitava de salvação e ser apresentado por Cristo em sua obra redentora, mas principalmente a mente e o espírito. Aquela doutrina que ensinava no século passado, os nossos irmãos do século passado diziam que Jesus queria só o coração. Lembra? A igreja, por algum tempo, andou primando por este ensinamento que Jesus queria só o coração. Venha como está, porque Jesus quer só o coração. Essa doutrina é apolinarianista, porque Jesus não quer só o corpo. Jesus também quer corpo, alma e espírito. É o que Paulo recomenda à igreja de Roma, no capítulo 12, os versos 1, 2 e 3, que devemos apresentar a Deus o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, com este princípio. No monarquianismo, nós não vamos entrar neste assunto, porque essa heresia está intrinsecamente ligada à Trindade, também interpretava a natureza de Cristo erroneamente, mas o monarquianismo está bastante ligado a essas doutrinas heréticas de Ário, de Apolinário e desse camarada próximo aqui, que é o Nestório. Nestorianismo, ele já estava após o apolinarianismo, ele vem ali no século V, observe que isso é sempre no princípio.
século I, século II, século III, século IV, século V, ou seja, em todo o tempo existe uma doutrina herética buscando desvirtuar o cristão da sua marcha para o céu. No século XV, ou melhor, no século V, é o Nestório. Ele se utiliza a terminologia Theotokos, que significa quem deu Deus à luz, para descrever Maria. O Nestório, ele desejava apresentar Jesus como o homem que trazia Deus em si mesmo. Nestório ensinava que o Logos, como deidade completa, habitava no Jesus humano, de modo semelhante ao que o Espírito Santo habita no crente. E dessa maneira, Nestório mantinha certa distância entre a humanidade e a divindade de Jesus. Porque, segundo Nestório, mantinha essas duas naturezas, a humana e a divina ligada, era um elo moral fornecido pela perfeição de Jesus. É algo que foi preciso também fazer um concílio, porque essa doutrina herética ela visava justamente abarroar, destruir os pilares da igreja, os pilares da fé cristã. Então, no concílio de Éfeso, em 431 a.C., é que vai surgir aí um concílio para examinar a fundo essas doutrinas de Nestório, e constatou-se que elas eram também de cunho herético, porque separavam a natureza humana da natureza divina. E nós sabemos que elas são inseparáveis. Eutíquio era uma outra doutrina herética que surgiu no século V. Esse camarada, ele começou asseverando que o corpo de Jesus não era idêntico ao nosso. Não era humano propriamente dito, como nós o conhecemos. Que esse corpo fora especialmente criado para a missão que veio cumprir. Mas uma doutrina satânica é sempre assim, engendrada com minúcias, com coisinhas que aparentemente são relevantes, quando na verdade são verdadeiras heresias destruidoras que podem solapar, destruir toda uma fundamentação cristã. Hoje nós estamos também dentro dessa condição, porque muitos se deixam seduzir, se deixam levar por essas heresias que existem na modernidade. O diabo não mudou a estratégia, mudou a sua face, mas o seu interior ainda é maligno e destruidor. O ensino de Eutíquio foi examinado pelo Concílio de Calcedônia, em 451, e reconheceram que a natureza de Cristo era a principal questão em jogo, e foi acatada por decisão que o Concílio de Nicéia, a decisão que ele tomou a respeito dessa natureza da divindade de Cristo, de fato ela era essencial para nós. Vamos ainda falar de monofisismo, uma outra concepção inadequada chamada monofisismo. Mono, physis, natureza, uma única natureza. Mais uma vez, essas ideias, essas ideologias, essas doutrinas heréticas buscando dissociar a natureza divina e a natureza humana do Senhor Jesus Cristo. É um mistério que a eternidade há de revelar. Nós não temos como conceber na nossa mente diminuta essa concepção do que, como se dá isso, como se faz isso. Ainda que muitos estudiosos hoje usando de exegese, usando de hermenêutica, queiram tentar explicar alguma coisa, o resumo da ópera é: não tem como dissociar a natureza divina da natureza humana de Cristo. Qualquer um que passar disso entra e incorre numa heresia que já foi previamente, de forma bastante debatida, vacinada e aplicada aos nossos irmãos no passado, e ainda hoje é manifestada, de que essas doutrinas que foram defendidas nos concílios de Nicéia, no concílio de Calcedônia, no concílio que foi feito em Éfeso,
Enfim, esses concílios que foram feitos ao longo dos séculos foram os sustentáculos dos pilares da doutrina bíblica como nós a conhecemos hoje. E como eu já disse, o maligno ele muda a estratégia, mas não muda a sua face. Nós vemos nos dias atuais, ou principalmente do século XVIII para cá, algumas doutrinas que são heréticas, que são também contrárias aos ensinos bíblicos, às doutrinas bíblicas. Eu posso citar aqui, por exemplo, o mormonismo. O mormonismo, aquela religião fundada por Joseph Smith, e para os adeptos, né, dessa doutrina mormonista, ou do mormonismo, eles negam a divindade de Jesus e acreditam piamente de que o Joseph Smith era a reencarnação de Jesus. Lamentavelmente. Também o adventismo comete um erro herético quando afirma que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Acho que talvez não interpretaram corretamente Hebreus, capítulo 1. Porque a nenhum dos seus anjos ele disse, senta-te ao meu lado. Antes, ele fez dos seus anjos, né, o Senhor dizendo, fez ministros para servir a igreja. Então, o arcanjo Miguel, ele é um chefe de anjos, como diz propriamente a palavra arcanjo, e ele é o chefe em comando, o comandante em chefe dos exércitos que defende Israel. É o que a Bíblia diz. Quando a Bíblia se refere a Miguel, eu só posso falar aquilo que ela diz. Se existe uma outra escritura, por mais antiga que seja, eu não posso usar ela como uma referência para expor coisa alguma. Sabe as palavras de Thomas Campbell, século XVII. Só posso dizer o que a Bíblia diz. Quando a Bíblia não diz, eu me calo. Então, nós não podemos usar de sofisma para asseverar uma coisa que a Bíblia não diz. Isso é exegese, colocar na Bíblia aquilo que ela não diz. O islamismo, mais um que diz que ter Jesus como um dos profetas, não crendo na sua deidade, na sua divindade. O Islã tem Jesus como Moisés, como João Batista, não creem que ele é o próprio Deus. E a concepção que nós vemos hoje em dia de unicistas, que creem no único Deus, ou o Deus Pai, ou só o Deus Filho, ou só o Deus Espírito Santo, não creem na Trindade, que passa disso já é politeísmo, e incorrem no erro de que Deus não é três deuses distintos, mas sim três deuses que existem, coexistem, de igual modo, numa única pessoa. É difícil para a concepção, só sendo crente para acreditar nesse mistério. E é claro, dar glória a Deus por isso. Nós vamos continuar aqui e fazer algumas considerações sistemáticas na cristologia, né? Dentro dessa nossa aula, para a gente poder compreender, saindo um pouco no campo da heresiologia, vamos falar um pouquinho a respeito de considerações sistemáticas. O tempo, como já disse, não é suficiente para que a gente possa discorrer a respeito de assunto por assunto, a respeito da pessoa bendita de Cristo, mesmo porque existe um número grande de disciplinas, de estudos a respeito do Senhor Jesus, que demandaria aí alguns assuntos mais sistematizados. Mas eu quero alencar aqui alguns que estão no nosso livro, que é a concepção virginal de Maria, o pleno divino, né, e o plenamente humano de Jesus, que sempre foi usado como um artifício para heresias, querendo dissociar ou tentar associar, né, as duas concepções de um modo meramente humano. Uma outra condição é a posição de Jesus na Trindade e Jesus, aquele que batiza no Espírito Santo. Nós precisamos entender algumas questões. Uma certa vez eu vi um teólogo numa outra igreja por onde
passei a dizer que Jesus não era 100% homem, porque lhe faltava o gameta masculino. Eu fiquei assim, impressionado. Nem poderia ter, porque não houve da parte de José o gameta masculino. O gameta feminino, sim, da parte de Maria. Mas quem fez ali a geração da vida, quem fez ali no ventre de Maria a fecundação foi o Espírito Santo, foi obra do Espírito Santo, para que o Cristo da eternidade, o Cristo pré-encarnado, viesse a existir na natureza entre os homens, no meio dos homens, como os homens, para padecer como os homens de todos os sofrimentos humanos e ser excelente expert em homens, para matar a morte pela morte. Tinha que ser um homem. E Jesus é essa pessoa bendita que promoveu para nós essa tão grande salvação. Tentar explicar como é que se deu isso cientificamente não apraz, não aprove a mim querer saber e nem consente para conosco querer como é que se dá isso. É um mistério de Deus. Ele simplesmente quis estar conosco. No princípio, Deus estava no céu e o homem no jardim. Deus tinha prazer em descer, falar com o homem na viração ou no final de tarde, como preferir, porque Deus tinha prazer em estar com o homem. E se nós acompanharmos pelo decorrer da história que a Bíblia narra, nós vamos ver Deus no céu, o homem na terra, depois Deus querendo estar com o homem através do tabernáculo. Deus vem estar no meio dos homens. Depois vem o templo. Deus, mais uma vez, querendo estar com os homens, no meio dos homens. E, por fim, Deus vem estar no homem, através da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Deus tem prazer nisso. Deus quer estar fazendo esta comunhão, esta harmonização. É o homem, no seu livre-arbítrio, que não quer reconhecer este ato soberano de Deus, seu Criador. É um rebelde. Ele se rebeliou contra Deus e não quer saber de Deus. Vive ao seu bel prazer dentro dos seus pensamentos hedonistas, humanistas, enfim, teístas, ateístas. Mas Deus o ama. O homem é a coroa da criação de Deus e Deus o ama. E por amá-lo, amou de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar todos nós. Nós já discutimos a respeito aqui dessa doutrina de uma pessoa única que tem duas naturezas. Jesus, hoje, ele é o representante dos homens na Trindade. Ele é o homem-Deus. Jesus, ele assume essa posição e é essencial nós sabermos essa condição, essa atribuição de Jesus como o homem na Trindade, porque o escritor aos Hebreus, ele mostra isso de uma forma clara, de que o Senhor Jesus, ele veio com essa proposta, veio com este intento. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 5, ele vai mostrar algo que eu gostaria de mencionar aqui aos irmãos, que é o kenosis, a doutrina do esvaziamento. Alguns, claro, vão entender que é uma heresia. Vão discutir aí se ele se esvaziou da sua glória e deixou de ser Deus. E eu vou só usar aqui uma ilustração. Um professor de física, de uma matéria universitária qualquer, física, química, matemática,
enfim, biologia. Se ele decide deixar de dar aula, ele deixa de ser professor? Não. Ele continua com os mesmos conhecimentos, com a plena capacitação, continua sendo detentor do conhecimento, da sabedoria que ele conquistou. Ele simplesmente deixou de ser professor. Agora, vamos assim dizer, ele quis se aposentar e não quer mais dar aula. É uma decisão pessoal. Ele poderia continuar dando aula de química, por exemplo? Poderia. Ele tem o conhecimento da matéria. Jesus, quando se esvaziou de sua glória, ele assumiu também essa condição humana. Ele deixou de ser Deus? Não. Ele não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus. Mas ele abriu mão dessa sua condição. Em alguns aspectos dos relatos bíblicos nos evangelhos, nós vamos ver Jesus agindo, ora como homem, sujeito às fraquezas, sujeito às emoções que nós temos, e também agindo como Deus, de forma sobrenatural, miraculosa. Mas na maior parte do tempo em que Jesus esteve conosco, ele esteve como um homem. Porque ele não veio para abrogar a lei, mas ele veio para cumprir. E ele cumpriu, literalmente, todo o processo. Quando ele consumou toda a sua obra, ele entregou o seu próprio espírito como dono da vida. Ele podia não entregar, mas ele entregou porque ele veio cumprir toda a justiça. A justiça de Deus pedia isso. Como ele cumpriu, ele estava apto para assumir agora a sua posição. Sentiu medo, como nós seres humanos sentimos. Ficou angustiado ali no Getsemane, como nós às vezes nos angustiamos. Então essa declaração da kenosis tem que ser mais olhada mais profundamente para que a gente não incorra no erro de cometer uma heresia. Muito bem. Nós precisávamos de um tempo maior para que pudéssemos analisar passo a passo, né, dessas questões, mesmo porque ainda a gente poderia estar vendo o Cristo pré-encarnado na eternidade, que está revelado na Bíblia, não é nenhuma heresia. As cristofanias, que também estão registradas no Velho Testamento, antes da sua encarnação, a própria encarnação de Jesus e as suas atribuições, os benefícios que ela trouxe à humanidade, a redenção, aliás, vai ser assunto de uma das nossas aulas, a redenção, a expiação, a adoção, a glorificação, todos esses aspectos que também fazem parte da cristologia. Mas o nosso tempo, ele se exibe e passa muito rápido. Nós vamos voltar na próxima aula, já não mais falando sobre cristologia, mas sim sobre soteriologia. E aí nós vamos dar continuidade, é claro, não deixa de ser cristologia, porque Jesus veio para salvar o homem do pecado, livrar o homem dos seus pecados. E assim também nós vamos estudar, de certa forma, cristologia na próxima matéria. Meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.